Aleluia! Boa tarde, queridos, a graça e a paz. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Ei, só vai melhorar, hein? Nós estamos ao vivo agora pela Rádio Brasil FM 107,7. Então, você que está nos escutando, que está nos acompanhando agora, continua conectado, porque Deus tem coisas maravilhosas para nossas vidas. E queridos, estamos também ao vivo agora pelo Facebook e pelo Instagram. Então aproveita, já compartilha essa live com o máximo de pessoas que você puder compartilhar, porque nós cremos em coisas maravilhosas de Deus sendo derramadas, acrescentadas em nossas vidas, amém? Vamos celebrar, exaltar o nome do nosso Deus que vive e reina para todos sempre, porque Ele é bom, aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, nós te adoramos. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Declare: confia em ti fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Assim, vamos lá! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez, declare isso. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos lá do início. És tu, cante. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Declare: confia em ti fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Pra lá e pra cá, diga: eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez, cante. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Você pode me acompanhar aí na sua casa. Você que está nos acompanhando pelo Brasil FM, nos acompanhe com as suas palmas. Oh, o Senhor é bom, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, Ele é santo. Declare conosco em todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez declare, cante conosco e diga: em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Sim, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez, cante, é isso. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado, por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor tem se revelado a nós
como um Deus compassivo, misericordioso, amoroso. Nós queremos, Pai, consagrar a minha vida, as nossas vidas e os nossos corações ao Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor como incenso agradável ao Senhor. Nós consagramos as nossas vidas a Ti e esse culto em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Grupo de louvor, muito obrigado. Gente, que bom estar aqui com você nesse final de tarde, né? Início de noite, ministrando a palavra. Para as pessoas que estão nos escutando na rádio Brasil FM 107.7, eu sou o pastor Paulo Bahia, da Igreja Verbo da Vida, em Vitória da Conquista. E você que está nos vendo tanto no Instagram como no Facebook, seja muito bem-vindo e eu quero te encorajar. Comece desde agora já a compartilhar esse culto, essa live, com o máximo de pessoas que vocês puderem, né? Seja nos seus grupos do WhatsApp, enfim. Compartilhe aí, porque eu creio em nome de Jesus que muita gente será abençoada. Amém? Então, gente, eu estou aqui nessa hora para ministrar algo que o Senhor colocou no meu coração. E talvez você esteja assistindo essa live, né, e procurando o nosso canal no YouTube. Nós tivemos um pequeno problema em nosso canal, mas nós estamos transmitindo tanto pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e pela rádio, tá bom? Então você pode também fazer essa comunicação para as pessoas que você conhece. Então nessa noite, né, nesse final de tarde, nós vamos falar sobre a autoridade nas finanças, a autoridade que a gente tem nas finanças. Eu creio que é um assunto bem pertinente, eu creio que é um assunto bem importante, porque nesses últimos dias nós temos visto, né, muitos e ouvido muitos maus relatórios a respeito desse assunto mesmo, a respeito das finanças, e falam-se tanta coisa sobre a economia do nosso país, mas a gente vai falar o que a Bíblia diz sobre a economia dos céus. A gente vai falar o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz sobre o reino de Deus. E eu gostaria, primeiramente, para dizer algo para você que está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz algo interessante. Gênesis 1, versículo 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No versículo 26 agora de Gênesis capítulo 1, diz assim: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Agora perceba que ele diz: domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Perceba que a partir do versículo 26 ele diz: domine eles, no plural. Agora, continuando no versículo 27, ele diz: Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28 de Gênesis capítulo 1, diz: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Dominai, perceba a palavra domínio de novo. Ele diz: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver, desculpa, que aqui em Gênesis, por duas vezes, a Bíblia fala sobre dominar. E a primeira vez que fala sobre dominar, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, conforme nós lemos. Fala assim: domine eles.
Observe que ele não estava se restringindo só a Adão dominar, mas agora todo ser humano, todos os homens que viessem da descendência de Adão, né, todos os homens que agora viessem dessa linhagem, eles precisavam dominar. Nós estamos falando aqui, irmãos, sobre um plano perfeito do Senhor, a origem, né? Gênesis é o livro dos princípios, é como Deus criou. Então Deus criou aqui para o homem dominar. Dominar o quê? Dominar tudo aquilo que Deus criou. Então, assim como Deus criou o homem, Ele também criou todas as coisas. Mas Ele disse ao homem que ele deveria dominar essas coisas. Observe que Deus não disse, eu vou dominar, mas Deus disse, vocês terão que dominar. E isso faz toda a diferença, porque agora o domínio de tudo aquilo que Deus criou, agora estava sobre a responsabilidade do homem e não de Deus. Não era uma questão de que Deus não podia dominar, mas agora Deus não deveria dominar, porque essa responsabilidade Ele delegou, Ele entregou ao homem. E sabe, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos perceber, irmãos, algo poderoso aqui. É que esse domínio que foi dado para o homem, Adão começou a exercer esse domínio, mas a gente sabe pela palavra que esse domínio ele foi perdido, esse domínio ele foi entregue. Adão ele não tinha o direito moral de fazer isso, mas ele teve o direito legal de fazer, porque ele foi entregue, foi dado para ele. E uma vez que foi entregue, agora estava sobre a sua responsabilidade de fazer o que ele bem queria. E a gente sabe que por causa de uma serpente, que é a figura de Satanás, o homem, ele desejou, usurpou também ser igual a Deus. E caiu nesse engodo, nessa mentira de Satanás, e a obediência fez com que o homem se afastasse de Deus, o homem deixasse de crescer espiritualmente, e também o homem morresse espiritualmente. Enfim, essa autoridade que Deus concedeu ao homem sobre o domínio da terra foi perdida. E agora a terra passou a ser maldita por causa do pecado do homem. Então Satanás começou a reinar na terra. Antes da desobediência do homem, a gente não via nada em relação a qualquer outro ser dominando a terra senão o homem. Mas depois da desobediência, depois do pecado, a gente vai ver realmente muitos danos sendo causados à terra, e isso foi causado por causa da desobediência do homem, quando passou e entregou a sua autoridade a Satanás. A gente observa isso na palavra de Deus, quando lá em Lucas capítulo 4, versículo 5, a Bíblia diz algo interessante. Diz assim, então o diabo levou a um lugar muito alto, lhe mostrou, falando sobre a tentação que Jesus sofreu. E diz assim, em uma fração de tempos, todos os reinos do mundo, e lhe propôs, eu te darei todo o poder sobre ele e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues. Perceba, observe que Satanás está dizendo, me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. No versículo 7 de Lucas capítulo 4 diz, portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Observe algo interessante, é que quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver, irmãos, algo maravilhoso. Nós vamos ver que, de fato, nesse episódio aqui, dessa conversa entre Satanás e Jesus, nós vamos ver que, de fato, Jesus ele foi tentado. Algumas pessoas acreditam que ali, naquele bate-papo, ali não foi uma tentação para Jesus. Ora, mas se não foi uma tentação, então, irmãos, de fato, a Bíblia não teria dito que Jesus foi tentado nessa hora. Jesus foi tentado porque, de fato, Satanás ele tinha o domínio. Não o domínio do céu, mas o domínio da terra. E quando eu falo terra, eu estou falando desse mundo mesmo, desse sistema desse mundo. E de fato, irmãos, naquele momento Satanás disse, eu lhe dou essa autoridade, porque eu lhe dando essa autoridade, você vai ter domínio sobre todos os reinos, você vai poder reinar nesse momento. E naquele momento, Jesus também disse, está escrito, somente a Deus adorarás, e só a Ele prestarás cultos.
Sabe, naquele momento ali, irmãos, o que Satanás disse a Jesus, ele disse a verdade. Eu não estou falando que de fato ele daria, mas o conteúdo da mensagem de fato foi a verdade, porque essa autoridade foi entregue por Adão quando pecou no Éden. Agora, uma vez que sabemos disso, nós vamos comprovar pela palavra que o diabo de fato reina nessa terra. Observe que a própria Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz, o Deus, algumas versões falam sobre o príncipe desse mundo, mas eu estou lendo na versão da Bíblia King James, ele diz, o Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos crentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Observe que aqui Paulo escrevendo na igreja de Corinto, ele diz algo interessante, ele diz que existe um Deus da presente era perversa, existe um príncipe desse mundo, e ele fala que o príncipe desse mundo é de fato Satanás. Observe algo interessante, é que uma vez que nós entendemos isso, que o diabo ele está reinando nessa terra, então tudo que há na terra está sobre o domínio do diabo. Só existe uma coisa agora que o diabo não está dominando, nem reinando sobre a terra, que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor ela ainda não foi arrebatada, mas ela será. Mas mesmo a igreja sem ter sido arrebatada, o diabo não pode tocar. O diabo não pode atingir, porque nós temos uma aliança com o Senhor. Nós temos, irmãos, um pacto com o Senhor. E por causa disso o diabo, ele não pode nos atingir. E sabe, uma das coisas que nós precisamos entender é que se o diabo é o príncipe desse mundo, se o diabo ele reina nessa terra, então irmãos, tudo aquilo que tem na terra e serve para nós, está sobre o domínio de Satanás. Observe algo interessante que nós sempre falamos, que é em Isaías 1,19, ele diz algo interessante, ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Agora deixa eu dizer uma coisa, como nós podemos comer o melhor da terra, se de fato a terra está sendo dominada por Satanás? É esse o segredo dessa mensagem, vai nos revelar como nós possuímos o que hoje Satanás está possuindo. Como nós adquirirmos o que hoje Satanás está dominando. E sabe, uma das coisas que nós precisamos entender é que Ageu capítulo 2, versículo 8, diz assim, porquanto toda prata e todo ouro a mim me pertence, afirma o Senhor. Sabe, quando nós lemos isso, nós ficamos imaginando, mas espera aí, mas se Satanás domina sobre a terra, e a Bíblia diz que eu devo comer o melhor da terra, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, então o diabo não tem o domínio no ouro e na prata que é do Senhor. Mas uma coisa nós precisamos entender é que quando o Senhor falou através de Ageu, portanto toda a prata e o ouro me pertence, preste bem atenção, quando o Senhor disse tudo isso é meu, o Senhor não estava falando que ele possuía, o Senhor estava falando que ele criou. E isso faz uma diferença muito grande. De fato, o ouro e a prata pertencem ao Senhor porque Ele criou, não porque Ele está possuindo agora. Sabe, quando Deus criou tudo isso, Ele delegou para Adão, mas Adão agora delegou a Satanás. Então esse ouro e essa prata que era para nós estarmos possuindo, preste bem atenção, como filhos de Deus, como alguém que tem uma aliança com o Senhor, agora Satanás está possuindo. Sabe, para isso ficar mais claro ainda, eu vou trazer um exemplo para você. Quando nós, por exemplo, compramos um carro e compramos uma casa e nós não efetuamos um pagamento à vista, o total do quanto ele vale, nós, aqui no Brasil, financiamos. Tomamos linhas de crédito. E isso significa que, quando nós estamos em um carro, em um automóvel, em uma casa, que nós financiamos com uma financeira ou com um banco, significa que nós estamos possuindo aquele bem, mas não significa que somos dono daquilo. Sabe, ser dono e possuir são duas coisas completamente diferentes.
Quando você aluga um carro, aluga uma casa, você está possuindo aquele lugar, você está possuindo aquele bem, mas isso não significa dizer que você seja dono daquilo. A grande diferença hoje é que, infelizmente, a igreja, ela não está possuindo aquilo que ela é dona. E o diabo está dominando aquilo que ele não é dono. Eu vou te explicar. Hoje, quando nós olhamos, por exemplo, a palavra do Senhor, nós vamos ver, irmãos, que, por exemplo, cura nos pertence, saúde nos pertence. Sabe, como bens nos pertence, como salvação nos pertence. Tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, nos pertence. Mas Satanás, ele vai tentar de todas as formas, de todas as maneiras, irmãos, possuir aquilo que nos pertence, possuir aquilo que nós somos dono. E sabe, a igreja, ela precisa primeiro ter conhecimento daquilo que lhe pertence, daquilo que é dono. A igreja, ela possui tudo aquilo que Deus criou. Não é Satanás que deve estar possuindo, não é Satanás que deve estar se apropriando. A igreja, irmãos, ela passou a ser dona e ela deveria estar possuindo tudo aquilo que Deus criou. A própria Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então tudo aquilo que Cristo herdou é também direito nosso. E nós deveríamos estar possuindo. Então Satanás, ele não tem o direito de possuir porque ele não é dono. Mas mesmo sem ser dono, ele está possuindo porque alguém não está possuindo. E esse alguém é a igreja do Senhor. Então sabe, irmãos, quando nós começamos a entender isso, nós vamos começar, irmãos, a perceber que de fato Satanás, ele não deve mais possuir aquilo que a gente é dono. Muitas vezes nós estamos sendo dono, mas não possuímos, enquanto Satanás está possuindo o que ele não é dono. A vontade de Deus é que você seja dono de fato e que você possua tudo aquilo que ele criou. Agora você pode estar se perguntando, como pastor eu posso, preste bem atenção, possuir aquilo que eu sou dono, se eu nem sei o que eu sou dono? Sabe, a Bíblia, ela vai dizer que você, de fato, é dono de tudo aquilo que Deus criou. Só para que você entenda, quando nós falamos de Isaías 1,19, ele diz que você deve comer o melhor da terra, então você deve possuir o que a terra tem de melhor. Sabe, quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 23, a Bíblia diz algo interessante, lá no versículo 5, ele diz: tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Observe algo interessante, ele diz que o Senhor prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos, prepara um banquete na presença dos nossos inimigos. Sabe, no céu não existe inimigo. Sabe, o inimigo está na terra, e é justamente na terra onde Deus prepara um banquete para mim e para você. Então, de fato, tudo que tem de melhor na terra deve pertencer a nós. Oh, glória! Isso é maravilhoso, porque muitas vezes as pessoas, elas não se acham dignas, elas não se acham que são merecedoras de possuir tudo de bom na terra. Muitas vezes as pessoas desconhecem aquilo que o próprio Jesus falou. Ele disse: olha, se os vossos pais, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, o Senhor. Sabe, a própria Bíblia, ele fala que lá em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de mim, por amor de você, por um acaso ele não vai nos dar as demais coisas que nós precisamos? Claro, irmãos, ele vai nos dar tudo o que nós precisamos. Sabe, talvez a sua necessidade seja diferente da minha, mas uma coisa é certa: Deus já preparou a provisão necessária para suprir as nossas necessidades. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos, irmãos, entender que todo o suprimento que nós precisamos não está no céu, está na terra.
E nós precisamos agora tirar do domínio de Satanás esses suprimentos, e agora nós precisamos possuir esse suprimento. Sabe, a própria Bíblia lá em Isaías, capítulo 45, versículo 3, a Bíblia diz assim: dar-te-ei tesouros ocultos, oh glória, e riquezas escondidas, a fim de que saibais que eu sou o Senhor, aquele que te chama pelo nome, o Deus de Israel. Existem tesouros ocultos, escondidos nessa terra, e eu vou lhe dizer uma coisa: esses tesouros escondidos e ocultos precisam agora começar a ser revelados, precisam agora vir para as nossas mãos. Nós precisamos possuir o que nos pertence, o que nós somos dono. Oh glória! Sabe, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver um exemplo disso, irmãos, com a vida de Jesus. Observe que quando o próprio Jesus, ele precisou de dinheiro para suprir as suas necessidades, nós vamos ver, irmãos, algo impressionante. A Bíblia fala que em um dado momento, Jesus, ele precisou de dinheiro para pagar seus impostos. E, irmãos, naquele momento ele falou algo para Pedro, e ele disse: Pedro, vai lá e pega na boca do primeiro peixe. No primeiro peixe que você pegar, vai ter o suprimento financeiro para pagar o meu e o seu imposto. Sabe, naquele momento ali, Jesus não orou ao Senhor para que dinheiro caísse. Não, simplesmente Jesus determinou que o dinheiro chegasse, para ele poder pagar o suprimento das suas necessidades. Sabe, irmãos, o dinheiro que nós precisamos não está no céu, o dinheiro que nós precisamos está na terra. Oh glória! Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, não seria errado eu lhe dizer que o dinheiro que você precisa, muitas vezes, vai estar na terra, na mão de Satanás, e você precisa tirar isso da mão dele, para que venha na sua mão. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, é que Satanás, ele é muito astuto, Satanás, ele é muito ousado. Quando nós lemos, por exemplo, em Lucas capítulo 13, versículo 16, diz: por que motivo, preste bem atenção, diz assim: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Nós estamos falando de uma mulher, irmãos, que há 18 anos andava encurvada, e a Bíblia fala que Jesus encontra essa mulher no dia de sábado. E no momento que Jesus encontra essa mulher, Jesus, ele diz isso: por que não livrar essa mulher, filha de Abraão, do cativeiro de Satanás no dia de sábado? Observe que essa mulher estava 18 anos encurvada, mas ela tinha um direito qual ela não sabia, que por ser filha de Abraão, ela deveria ter saúde em seu corpo, ela deveria gozar de cura sobre o seu corpo. E naquele momento, irmãos, nós observamos que há 18 anos, ela se mantinha encurvada por não saber, preste bem atenção, do que lhe pertencia. Sabe, hoje em dia, a igreja está justamente andando dessa forma, encurvada, não sabendo do que lhe pertence, não sabendo que tem direito de ter as provisões financeiras necessárias para suprir todas as suas necessidades. Sabe, irmãos, e talvez você hoje não tenha Jesus dizendo para você: olha, já tem 18 anos que você está andando encurvado financeiramente. Mas eu vou lhe dizer, tem um profeta de Deus anunciando a palavra de Deus para trazer libertação para você. A Bíblia diz: crede no Senhor, estareis seguros. A Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperarei. Sabe, irmãos, da mesma forma que Jesus um dia trouxe o conhecimento daquela mulher, que ela não precisava ficar andando encurvada, ela não precisava ficar andando daquele jeito, hoje Jesus está trazendo esse entendimento para nós, de que você não precisa ficar padecendo, ficar andando encurvado financeiramente. Você não precisa, irmãos, ficar preocupado, angustiado sobre as suas provisões financeiras, porque de fato, assim como aquela mulher, a filha de Abraão, e por causa dessa aliança ela deveria estar curada, hoje eu e você, nós somos também filhos de Deus. E por causa dessa aliança, você pode ter as suas necessidades supridas. Oh, glória! Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, nenhum filho que tenha uma sã consciência iria ficar preocupado por questões financeiras
tendo a consciência de que tem um pai rico. Sabe, quando você tem a consciência de que você tem um pai rico, irmãos, você não vai ficar preocupado quanto ao que você vai comer, quanto ao que você vai vestir. Eu tenho 2 filhos, um se chama Bernardo, o outro Benjamin. Mas eu vou lhe dizer, irmãos, eu não vejo os meus filhos preocupados com o que eles vão comer amanhã, com o que eles vão vestir amanhã, como será o dia de amanhã, porque eles sabem que tem um pai que vai suprir as suas necessidades. Da mesma forma tem que ser a igreja. A igreja não pode andar preocupada, a igreja não pode andar ansiosa, porque a igreja tem que reconhecer que tem um pai que vai suprir as suas necessidades. Sabe, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver então algo poderoso que nos habilitou e tem nos habilitado, irmãos, a possuir tudo que é nosso por direito. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, quando nós olhamos esse versículo aqui, de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa, graças a Deus por isso, porque justamente esse transporte, justamente essa mudança que aconteceu, nos faz estar em um reino, nos tirou de um império. Nesse império das trevas nós éramos escravos, estávamos com uma dívida muito grande que nós não conseguíamos pagar, mas Jesus pagou em nosso lugar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, uma das coisas que nos fez, quando nós saímos do império das trevas e passamos para o reino do Filho do seu amor, uma das coisas que também nos proporcionou quando isso aconteceu, não só foi salvação, mas agora é para que no reino do Filho do seu amor, a gente possa também resgatar o que no império das trevas nos pertence. Agora a gente possa pegar o que é nosso. Enquanto nós estávamos lá como escravos, nós não podíamos possuir o que nos era de direito. A gente não poderia comer o melhor dessa terra, porque existia ali naquele império alguém que dominava. Mas agora a gente saiu desse império para resgatar e pegar o que nos pertence. É exatamente muito parecido com o que aconteceu com o rei Josafá lá em 2 Crônicas capítulo 20. Quando nós olhamos, a Bíblia diz que depois do Senhor ajudar o rei Josafá, preste bem atenção, desbaratando todo exércitos que vinham contra ele, a Bíblia diz algo interessante lá no versículo 25 de 2 Crônicas capítulo 20, diz assim: Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear o cadáver, e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas, objetos de valor. Passaram por 3 dias saqueando esses despojos de guerra, porquanto haviam muito mais do que podiam carregar. Sabe, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, nesse momento que nós lemos essa passagem, a Bíblia diz que 3 exércitos vinham contra o rei Josafá, e a Bíblia diz que o Senhor levanta um profeta na congregação e diz: nessa luta, nessa batalha, não tereis que pelejar. Veja o livramento que eu, o Senhor, vos darei. Sabe, naquele momento o rei Josafá não fez qualquer coisa, senão adorar o Senhor. E enquanto eles começaram a adorar, o Senhor fez com que os exércitos que vinham contra o rei Josafá brigassem entre si. E quando o rei Josafá olhou, irmãos, todos os seus inimigos estavam mortos. Mas agora ele tinha que saquear, ele tinha que tomar posse daquilo que agora ele pertencia. Sabe, quando nós olhamos o Antigo Testamento e havia brigas entre reis, o rei que perdia uma batalha, ele não só perdia a sua vida, ele não só perdia o seu exército, ele perdia os seus bens. E foi exatamente isso que aconteceu no mundo espiritual. A Bíblia diz, irmãos, lá em Colossenses também, capítulo 2, versículo 15, que o diabo, ele foi exposto, Jesus Cristo triunfou dele na cruz. E sabe, irmãos, existe um despojo. Existem despojos que nós precisamos agora possuir, que nós precisamos agora pegar, que precisa vir para as nossas mãos, que o diabo estava dominando, mas agora quando nós cremos na obra que Jesus fez, vencendo o diabo, expondo ele ao ridículo, reduzindo ele a absolutamente nada, agora esses despojos estão liberados para nós.
E hoje, muitas vezes a igreja está olhando esses despojos e pensando: Senhor, pega os despojos para mim. Senhor, traz esses despojos para mim. Quando o Senhor está dizendo, vá lá e pegue. Sabe, o rei Josafá, preste bem atenção, quanto a vencer a batalha, Deus fez o maior sacrifício, venceu por ele. Mas quanto aos despojos, eles tiveram que pegar. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que nós podemos pegar a provisão que nós precisamos pela fé. Oh, glória! Existem despojos liberados para nós. E esses despojos estão liberados, o diabo está possuindo. Porque quem deveria possuir, não possui. Sabe, eu estou te alertando nessa hora como a igreja do Senhor. Para que você não seja uma igreja militante, mas para que você seja uma igreja triunfante. Para que você possa possuir o que lhe pertence. Oh, glória! Agora mesmo está os despojos liberados de provisões que lhe pertencem. Agora mesmo você pode estar chorando, clamando e perguntando: Senhor, como será amanhã? Senhor, como será o final do mês? Senhor, chegou agora no início do mês, como eu vou fazer as compras de casa? Eu vou lhe dizer uma coisa: as compras já estão liberadas. O dinheiro da casa já está liberado. O dinheiro do aluguel já está liberado. O dinheiro do carro está liberado. O que você vai precisar fazer é possuir, pegar isso. E isso Deus não vai fazer por você. Você precisa fazer isso por você mesmo. Agora a grande pergunta é: pastor, como eu posso fazer isso? Você pode fazer isso usando a autoridade que foi perdida e reconquistada para você por meio de Jesus Cristo. Ela foi perdida por Adão, mas agora Jesus Cristo conquistou para a sua igreja. Então agora chegou a hora de você falar com Satanás: Satanás, você até agora possuía o que é meu, mas eu vou lhe dizer uma coisa: chegou a hora de eu possuir o que eu sou dono. Quando você fala isso para Satanás e diz: Satanás, em nome de Jesus, solte o que me pertence, e você se apropria pela fé, obrigatoriamente o diabo tem que largar. Naquele exato momento que Jesus estava com essa mulher, em Lucas capítulo 13, que há 18 anos estava enferma, no momento em que ele livrou ela do cativeiro de Satanás, expulsou aquele demônio, ela se endireitou. Sabe, irmão, só precisa de uma atitude, só precisa de uma ação, só precisa de um comando, só precisa de uma voz. E essa voz não tem que ser a voz do Senhor, tem que ser a sua voz. Quem vai usufruir dos despojos não é o Senhor, Ele não precisa, somos nós. Somos nós que vamos comer o melhor dessa terra. Então, irmão, chegou a hora de você abrir a sua boca. Chegou a hora de você determinar como será agora o seu dia, o seu amanhã e o seu mês. Dizendo a Satanás: Satanás, o seu reinado acabou, o seu domínio acabou sobre o que me pertence, sobre o que é meu. Aleluia! 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 E o diabo, ele tem que recuar. O diabo, ele tem que possuir. Sabe, eu quero terminar essa ministração, e o grupo de louvor pode vir para cá, por favor, dizendo algo para você. Eu tenho certeza que se entrasse alguma pessoa na sua casa sem a sua autorização, ou se alguém pegasse a chave do seu carro sem a sua autorização, você agiria de um modo diferente. Sabe, na minha casa só entra quem eu deixo, quem eu determino, porque naquele lugar eu tenho uma autoridade. Sabe, se alguém entrar na minha casa dizendo: não, eu sou dono desse lugar, e porque eu sou dono agora eu possuo. Sabe, eu vou mostrar para essa pessoa de todos os jeitos e de todas as formas que ela não possui aquela casa porque ela não é dona. Sabe, mesmo que ela não queira me escutar, irmãos, existe um documento que se chama as Escrituras. Sabe, a escritura da casa comprova de que aquela casa me pertence e não pertence àquelas pessoas. O que hoje a igreja está fazendo é, com as escrituras na mão de que lhe pertence, mas deixando o diabo possuir o que lhe pertence. Mas chegou a hora agora de você mostrar ao diabo, esfregar na cara do diabo a escritura que lhe dá direito de possuir o que é seu, o que você é dono. Sabe, quando Jesus Cristo, irmãos, Ele subiu
aos céus, Ele nos deu uma procuração, Ele nos delegou a sua autoridade, Ele nos deu, irmãos, toda a provisão necessária para que nós possamos viver bem nessa terra. E chegou agora a hora de você dizer a Satanás: Satanás, eu tenho uma escritura, eu tenho uma palavra do Senhor que me garante que tudo aquilo que Deus criou é meu, me pertence para o suprimento das minhas necessidades. Sabe, eu termino essa ministração dizendo algo para você que está escrito lá em Hebreus capítulo 1, versículo 13. Dizendo assim: ora, qual dos anjos Deus alguma vez declarou: sente-se à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado dos teus pés? Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Sabe, o escritor de Hebreus está trazendo uma revelação profunda para nós. O escritor de Hebreus está dizendo: existem anjos, existem espíritos ministradores que estão prontos para te servir. Sabe, quando você olha para o Antigo Testamento, você vai perceber que quando um profeta de Deus, Elias, ele estava se escondendo em cavernas, a Bíblia diz que um anjo foi lá e trouxe alimento para ele. Sabe, quando você vai olhar a palavra do Senhor, você vai ver que o próprio Satanás, ele diz algo que está escrito. Quando ele tenta Jesus, ele diz assim: lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos darás ordens. Sabe, até Satanás sabe, irmãos, que os anjos estão prontos a submeter às ordens. Sabe, mas a grande diferença da antiga aliança para essa é que antes os anjos só submetiam a ordens do Senhor, mas agora em Hebreus ele está dizendo: os anjos agora se submetem às ordens de vocês também. Sabe, os anjos estão prontos para servir. E irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa: assim como o dia Daniel orou, e a Bíblia diz que no mesmo instante que ele orou, Deus ouviu e enviou a sua resposta. 21 dias depois, o anjo aparece para Daniel, trazendo a resposta, trazendo a provisão daquilo que ele precisava. E ele diz para Daniel: Daniel, no primeiro instante, no primeiro momento que você orou, Deus ouviu e eu vim ao seu encontro. Sabe, eu creio que agora mesmo existem anjos prontos, existem anjos preparados para correr e trazer a provisão que você precisa. A imagem que eu tenho no meu espírito é como se tivesse anjos, irmãos, pronto numa largada. Eu não sei se você já acompanhou Olimpíadas, eu não sei se você já viu uma corrida, o atletismo, e quando aqueles corredores eles se preparam só para ouvir o som de um tiro, e naquele momento que eles ouvem aquele som, então eles partem para a corrida. Assim estão os anjos do Senhor, preparados para correr, preparados para avançar, preparados, irmãos, para ir e trazer tudo quanto você precisa. Sabe, meu irmão, eu estou dizendo para você que existe uma forma das suas necessidades serem supridas. Isso não significa dizer que você não tem que cumprir princípios. Isso não significa dizer que você não tem que dizimar e ofertar. Isso não significa dizer que você não tem que ter um bom testemunho na sua boca. Mas existem coisas que só vêm para as suas mãos, não é pelo seu esforço. Sabe, irmãos, a Bíblia diz, o reino de Deus, irmãos, muitas vezes não é pela nossa força, é pelo Espírito. E, irmãos, chegou a hora de a gente ficar inconformado com o cenário que nós estamos vivendo, porque crise alguma impede a provisão de Deus chegar. Existe uma provisão de Deus disponível para eu e você, e agora você vai pegar isso, tomar posse. A Bíblia chama isso de lambano, possuir, tomar posse, pegar o que é seu. E você pega pelo que é seu, dizendo: Satanás, agora largue. E dizendo: provisões financeiras, dinheiro, tudo que serve para o meu suprimento, venha para as minhas mãos. Irmãos, eu vou lhe dizer, as coisas elas vêm para a sua mão. Sabe, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, mesmo nesse cenário da pandemia, a nossa igreja tem declarado isso todos os dias. E graças a Deus nada tem faltado. Porque eu vou lhe dizer, pode faltar para 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas para nós não iremos faltar. Porque nós sabemos, irmãos, que todas as provisões que nos pertencem,
elas já estão liberadas para nós. E agora mesmo, anjos estão trazendo as provisões que nós precisamos. Agora, se funciona isso para a sua igreja local, funciona isso para a sua vida também. Não tem alguém que tenha mais autoridade sobre as suas finanças do que você. Oh, glória! Eu adoraria, eu queria muito, preste bem atenção, dizer as suas finanças que elas viessem para o seu bolso. Dizer para as suas provisões que elas viessem para a sua vida. Mas eu vou lhe dizer, não existe alguém que tenha mais autoridade para fazer isso do que você mesmo. Se você agora na sua casa levantar a sua voz e dizer ao diabo: Satanás, acabou o seu domínio sobre as provisões que me pertencem, largue em nome de Jesus e diga: provisões venham. Diga: anjos de Deus, tragam as provisões que eu preciso agora mesmo, como espíritos ministradores, tragam tudo que eu pertenço. Os anjos irão trazer e as suas necessidades serão supridas. Oh, glória! Aleluia! 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 Deus é maravilhoso. E eu posso perceber no meu espírito, irmãos, que coisas grandiosas, elas começarão a chegar para a sua vida, só porque você decidiu crer na palavra e colocar ela em prática. Sabe? E eu termino dizendo algo para você. Quando muitas pessoas, elas ouvem isso, elas dizem algo interessante. Ela diz: mas se tudo me pertence, preste bem atenção, se eu sou abençoado, se eu sou próspero, se eu sou curado, por que então eu não estou vendo uma manifestação disso na minha vida? Sabe, eu quero terminar dizendo isso para você. Porque todas as promessas de Deus referem-se às coisas das quais nós somos donos e não das coisas as quais nós possuímos. Sabe, todas as promessas estão conectadas daquilo que você é dono e não daquilo que você possui. Sabe, deixa eu dizer uma coisa: você curado ou enfermo, a cura te pertence. Você provido ou tendo falta, você continua sendo rico para o Senhor. Tudo que Deus projetou para a sua vida, tudo que Deus projetou para a sua família, é seu. Você vivendo ou não, Deus te vê rico, Deus te vê saudável, Deus te vê salvo, Deus te vê suprido, Deus te vê você abastecido de tudo. O que você precisa agora é possuir e viver como Deus te vê. Essa é a ministração que Deus colocou no meu coração. E a minha oração é que você receba tudo daquilo que Deus lhe fez dono. Que você possua tudo daquilo que Satanás estava possuindo. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por todas essas pessoas que me ouvem, por essa palavra que está sendo ministrada. Que o Senhor continue abençoando a vida delas. Que o Senhor continue prosperando elas cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Eu queria chamar agora a Leilane aqui. Ela vai trazer uma palavra para você que vai abençoar a sua vida. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, que palavra abençoada, hein, queridos? Que palavra poderosa. Eu incentivo você a colocar tudo isso em prática, tudo que nós recebemos nessa noite. Que tempo glorioso, queridos. Glória a Deus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Coríntios 9, no versículo 5. Vamos continuar falando acerca de algo glorioso, que tem tudo a ver com o que acabamos de ouvir. Amém? Que é sobre dízimos e ofertas. 2 Coríntios capítulo 9, no verso 5, diz assim: assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Amém? Então, amados, nós sabemos, queridos, que
A Bíblia fala sobre dízimos, fala sobre ofertas. E aqui o apóstolo Paulo ele fala algo interessante. Ele diz que a nossa oferta, ela pode expressar coisas diferentes. A nossa oferta pode ser uma expressão de generosidade, mas a nossa oferta também pode ser uma expressão, queridos, de avareza. E isso é tão sério e nós devemos atentar para isso. E quando é que a minha oferta é uma expressão de generosidade, queridos? Quando eu dou ao Senhor o meu melhor e eu faço isso com alegria. Amém? Mas tem uma forma também de a minha oferta ser uma expressão de avareza. Que é quando eu não entrego ao Senhor o meu melhor e eu faço isso por obrigação, eu faço isso com tristeza. E queridos, eu encorajo você nessa manhã a que a sua oferta, a sua doação seja uma expressão de generosidade e não uma expressão de avareza. Deixa eu te falar, sabe o que é que gera a avareza? Sabe o que é? E a avareza ela faz você reter, ou ela faz com que você entregue aquilo que não é o seu melhor. Mas sabe o que é que gera a avareza? Deixa eu te falar o que gera a avareza. É o medo de faltar. O medo de faltar gera a avareza. Faz com que você não cumpra o princípio do dar. Não oferte, não dizime, não abençoe pessoas, a igreja, o reino. Mas, amados, a Bíblia fala na passagem talvez mais conhecida da Bíblia. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É importante, queridos, que você agarre essa passagem e você deixe isso penetrar no seu coração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, nada vai te faltar. Nada vai faltar à sua casa. Nada vai faltar à sua família. Nós aprendemos nessa noite sobre princípios poderosos para combatermos a falta, para combatermos a escassez. E queridos, tudo que Satanás quer é nos impedir de ofertar, nos impedir de dar o nosso melhor. E eu encorajo você, amados, aqui nessa noite, você tendo essa consciência, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Queridos, o versículo não fala como vai chegar, mas ele diz, nada vai faltar. Então o como pertence ao Senhor. Uma coisa que eu me apego é essa: eu não vou ter falta de nada, a minha casa não vai ter falta de nada, a minha família não vai ter falta de nada, a minha igreja não vai ter falta de nada. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e Ele não vai deixar nada faltar. Então, com essa consciência, eu tenho ousadia para continuar cumprindo os princípios da palavra, sendo generosa nos meus dízimos, sendo fiel nos meus dízimos e generosa nas minhas ofertas, dando o meu melhor. Você que está em casa, você sabe qual é o seu melhor hoje. Eu sei qual é o meu melhor. E amados, tudo que nós não podemos fazer nesse tempo é deixar de semear, é cortar o fluxo do princípio, da lei, da semeadura e da colheita. E eu encorajo você, queridos. O apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre uma oferta que ela foi preparada. Eu encorajo você, não seja pego desprevenido nesse momento. Assim como você prepara o seu coração para receber de Deus no culto, antes mesmo do culto começar, já esteja preparado. Oh glória, eu vou receber do Senhor, mas eu também vou dar o meu melhor ao Senhor. Eu já estou aqui com minha oferta preparada. Eu já tenho aqui as contas, o QR Code, está tudo aí na tela para você. Amém, queridos, não negligencie esse momento, porque esse também é um momento poderoso do culto. É o momento de você expressar a sua generosidade ao Senhor, semeando nessa boa terra, semeando na nossa igreja. Você ficou feliz de os cultos estarem acontecendo aqui, na nossa casa? Então esse é um momento de nós continuarmos expressando o nosso amor a esse lugar. Amém? Logo, logo estaremos todos de volta. Amém? E vamos encontrar esse lugar melhor do que nós deixamos. Oh! Porque não estamos soltos, separados, dissociados, mas estamos ligados, estamos unidos, estamos com o coração ligados, unidos no mesmo Espírito e continuamos sendo fiéis ao que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Amém? Então nessa hora, você tem aí as contas na tela.
Amém? E eu sei que tem pessoas nos ouvindo ao vivo aí na Rádio Brasil FM. E eu quero falar para você sobre as nossas contas. Você que nos ouve na Rádio Brasil FM, agência do Banco do Brasil, nós temos a conta na agência 5778, dígito 9, conta corrente 9923, dígito 6. Agência 5778, dígito 9 e conta corrente 9923, dígito 6. E no Sicoob nós temos a agência 3226 e a conta 11607, dígito 6. O nosso CNPJ é 20 164 933 barra 0001 tracinho 21, tá bom? Então você pode ficar à vontade. Temos também o QR Code aí na tela para que você entregue os seus dízimos, entregue as suas ofertas, amém? Nós vamos orar nessa hora. Pai, muito obrigado. Nós entregamos ao Senhor o nosso melhor nessa hora. E que a nossa oferta seja uma expressão de generosidade. Que a nossa oferta fale, assim como a oferta de Abel fala até hoje. E que ela fale generosidade. Oh, atraindo uma colheita sobrenatural para as nossas vidas. Oh, Pai, nós te damos também, Senhor, porque amamos esse lugar. Porque amamos o Senhor e amamos o que o Senhor tem feito através dessa igreja. Amamos ver vidas salvas, ver vidas libertas, ver famílias restauradas e transformadas. Amamos ver ministérios levantados. Amamos, Senhor, ver a unção do Senhor despedaçando todo jugo. Amamos tudo que o Senhor tem feito através desse lugar e nesse lugar. E por isso nós continuamos juntos. Nós continuamos ligados, segurando as cordas, Pai. Oh, mesmo à distância nós estamos juntos. Oh, aleluia. E essa obra vai avançar. E avançar. E avançar a cada dia. Oh, como temos declarado, sairemos melhores disso do que quando entramos. E isso eu declaro não apenas a respeito desse lugar, dessa igreja, mas de cada um que me ouve, de cada ovelha, de cada membro. Oh, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Todas as nossas fontes estão em Ti. Ei, que nesses dias, cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, possa desfrutar do Senhor como a sua verdadeira fonte de provisão. Canais sendo levantados de onde eles menos esperam. Em nome de Jesus. Canais sobrenaturais sendo levantados. Em nome de Jesus. Oh, obrigada, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. O Senhor é bom, aleluia. Então, queridos, nós estamos chegando ao final, amém? E nós temos alguns avisos. A nossa igreja, ela está aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Você pode vir aqui, não é mesmo que a porta esteja fechada, mas você toca aí na frente, vai ter as pessoas que aqui trabalham para te receber, para te atender. Você pode trazer as suas doações ao DASV, as suas ofertas, os seus dízimos, marcar seus aconselhamentos, não é? E algo que você queira vir fazer, deixar alguma doação, tá certo? Fique à vontade. As nossas portas, essa casa estará aberta para te receber, tá bom? De segunda a sexta, das 8 às 18. Mas, por enquanto, os nossos cultos presenciais ainda estão suspensos. Mas você pode continuar recebendo a palavra, da unção do Espírito através das redes sociais. No Instagram, no Facebook, no YouTube. E o culto das 17h30, nós estamos também na Rádio Brasil FM. Lembrando a você que hoje, esse domingo, tanto a nossa escola dominical como o nosso culto, esse culto agora, não foi transmitido ao vivo no YouTube, né? Logo depois nós colocaremos esse vídeo, mas tivemos um certo problema, mas você nos assistiu no Facebook, no Instagram, tá bom? E eu creio que você foi grandemente abençoado. Lembrar que o Rema está com as matrículas abertas e o curso de oração também, não é? Vamos ter no segundo semestre e vai ser maravilhoso. O Rema tem sido uma bênção. Você que ainda não se matriculou, faça já a sua matrícula e tenha a sua vida transformada. Amém, queridos? Quero te chamar aqui o pastor Paulo Bahia.
Aleluia. Olá, queridos. Então, que dia abençoado, né? Eu creio que tanto pela manhã quanto agora à noite você está sendo abençoado pelo Senhor. E coloque tudo que você recebeu como palavra, como instrução em prática, para que você possa ver os frutos, né, dessa palavra que foi ministrada, tá bom? Queremos dizer que estamos com muita saudade e logo cremos em nome de Jesus que estaremos juntos. Amém? Nós queremos orar pela sua vida, orar pela sua família. Pai, muito obrigado por cada pessoa que nos assiste, por cada pessoa que nos ouve, por cada família, Senhor, que está conectada conosco. Que o Senhor abençoe ricamente a vida delas e que a tua boa e poderosa mão esteja estendida sobre elas, guardando e livrando ela de todo mal e suprindo cada uma das suas necessidades, em nome de Jesus. Vá, meu amado e minha amada, no amor de Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo e na prática dessa palavra. Um beijo no seu coração. Deus continue te abençoando mais e mais. Tchau, tchau. Glória a Deus. Deus é bom. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte.